Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, quarta-feira, 24 de dezembro. Vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores. E assim nos conectando com todo esse amor, todo esse amparo, agradecemos pela vida, por esta existência, esta reencarnação, mais este dia, mais esta véspera de Natal, esta data em que simbolicamente celebramos a vinda do nosso Mestre, a vinda do nosso modelo à Terra, Jesus, nosso irmão, nosso exemplo. Obrigada, Mestre. Obrigada pelo teu ensinamento, pela tua passagem pela nossa orbe. Obrigada por nos cuidar e nos tutelar. Pedimos à espiritualidade que hoje seja um dia de reflexão, de serenidade, de boas lembranças e de criar novas boas lembranças. Que seja um dia de luz, de amor, de sorrisos, de fraternidade e de caridade. Que possamos estar com nossas famílias, com nossos amigos, e se não, estarmos em paz, na certeza de que estaremos bem acompanhados pela espiritualidade amiga, que nunca nos deixa sós. Dia de relembrar os nossos familiares desencarnados também, que eles possam sentir todo o nosso amor. Momento de relembrar os nossos familiares encarnados, mas que estão longe, aqueles que por algum motivo talvez não nos falemos tanto. Que seja um dia de perdoar, ou pelo menos tentar e trazer à mente as boas lembranças, porque sempre as temos. Momento de relembrar os nossos colegas de trabalho, que todos possam estar amparados e com suas famílias. Momentos de pensar nos nossos irmãos, que possam estar necessitados, e o que podemos fazer por eles, não para dividir o que nos sobra, mas para dividir o que temos, seja o nosso tempo, o nosso pensamento e o nosso amor. Que seja um dia de estar contigo, Mestre amigo, porque é teu aniversário, mas é nós que ganhamos, é nós que usufruímos desta festa, desta celebração de amor. Obrigada, Pai, por tanto, pela vida, por esta oportunidade. Permaneça conosco, Mestre, hoje, no seu dia e para tudo sempre. E permaneça conosco, espiritualidade amiga, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho. Me estende um pouquinho hoje na nossa prece inicial, mas um dia importante. Todos os dias são importantes. O Espiritismo, como não tem símbolos, não faz grandes alusões a datas, a rituais, mas o Natal é um momento de fraternidade mundial para os cristãos. Então, sim, nós somos homens no mundo,
né? Então, nós convivemos no meio social onde esta data se torna importante e nós não precisamos nos perder nas trivialidades de grandes festas, grandes banquetes e somente presentes. Nós podemos sim usar o lúdico da festa com as nossas crianças, Papai Noel ou não, e nos divertirmos, que com bom senso e amor sincero, tudo tem sua importância e seu lugar. Então vamos a uma reflexão do nosso Evangelho para hoje. Vamos ver. Vamos voltar aqui porque caiu numa página que a gente leu bastante. Então, caiu no finzinho do capítulo 4. É uma pergunta. O capítulo 4 é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós já conversamos aqui a respeito deste capítulo, que é onde Kardec vem trazendo os ensinamentos de Jesus acerca das reencarnações. Por isso que diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não reencarnar. E aqui então hoje para nós caiu do item 26 a última pergunta, que diz assim: pergunta-se, os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Porque neste capítulo também vem falando dos diferentes mundos, né? Nós também já abordamos rapidamente sobre isso aqui. Então ele está perguntando, não dava para o espírito reencarnar cada vez, encarnar na verdade, né? Uma única vez num globo e cumprir outras existências em mundos diferentes? Então, cada existência num mundo diferente? Vamos ver o que os espíritos responderam. Essa situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado, mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Nós sempre temos que guardar esta expressão. Tudo tem que ter um objetivo útil. Qual seria então a finalidade das encarnações de curta duração, das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si, nem para os outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Ele quer que os mesmos espíritos se reencontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores, Ele, Deus, procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual. E através da reencarnação, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. E aqui tem uma parte que está em negrito, que são encarnações de curta duração, e tem uma explicação que diz assim: cada espírito tem um tempo útil de permanência no corpo, e esse tempo dependerá sempre da vontade de Deus, em primeiro lugar, e do nosso livre-arbítrio, em segundo. Muito interessante essa pergunta. Por que a gente não cumpre tudo que tem que cumprir neste mundo, depois vai para outro, né? É isso que a pergunta faz, que Kardec faz aos espíritos. Essa pergunta, por que a gente não aprende tudo aqui nesse planeta?
de provas e expiações, aprende tudo aqui, depois vai para outro, de regeneração, depois vai para outro, né, um mundo melhor, enfim. Por que não é assim que acontece, né? E eles explicam que tudo tem uma utilidade e que cada espírito é diferente do outro. E além de ser diferente do outro, existem relações entre os espíritos que servem de ferramenta para o aprendizado. Então não é tão simples assim, é que nós temos este pensamento de bater metas, né? De cumprir etapas e passar à frente como se fôssemos seres individuais, e somos, mas seres individuais que necessitam dos outros para evoluir. Se fora da caridade não há salvação, como nós vamos evoluir sem os outros? Porque podemos praticar a caridade para conosco, sim, mas a caridade precisa ser praticada para com os outros. Então nós necessitamos desse encadeamento. E cada espírito, claro que é a vontade de Deus em primeiro lugar, mas tendo seu livre-arbítrio, vai andar mais depressa ou mais devagar. Se andasse mais devagar, como ele conseguiria, por sua bela vontade, ficar e cumprir tudo em uma existência? Só não teria como. Por isso que Deus, com sua bondade, permite que reencarnemos tantas e tantas vezes sejam necessárias para que aprendamos. Bom, é um assunto que a gente precisa de outras bases ainda doutrinárias para entender realmente mais profundamente, né? Estudar a escala espírita, a escala dos mundos, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo. O importante é que a gente saiba que cada espírito vai evoluir num tempo diferente, conforme o seu livre-arbítrio, e que Deus entende, nos cuida e vai nos auxiliando. E a gente vai reencarnar em cada mundo, em cada globo, no nosso caso aqui na Terra, tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso adiantamento, e sim, quando estivermos prontos, daremos alguns saltos. Mas isso são cenas dos próximos capítulos ou das próximas reencarnações. Então vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos ver o que nos vem hoje. A vida no mundo espiritual, segunda parte do capítulo 6, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Pergunta 238. Kardec vai perguntar: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Ou melhor, os espíritos sabem tudo? Vamos ver o que nos responderam. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se os espíritos são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, isso parece óbvio, mas muitas vezes nós nos perdemos. Vamos ver um exemplo. No nosso imaginário popular, a gente pensa que a pessoa desencarna ou vai para um lugar, né? E lá ela sabe tudo. Ela se torna ou um santo, como a gente usa, né? Um ser de muita luz que pode nos ajudar, que começa a saber tudo, assim, magicamente, desencarnou e dá um salto enorme. Ou então degreda totalmente, né? Nós temos isso ainda muito preso no nosso imaginário. E não é assim que acontece. Os espíritos não passam a saber tudo só porque voltaram para o plano espiritual. Não. E sim, conforme acabamos de falar sobre escala espírita, né? Conforme o
aquele espírito adquiriu aquele conhecimento através das sucessivas reencarnações. Ele foi passando por provas, foi passando por expiações, foi superando ou não, cada um no seu tempo. Um dia todos irão superar, mas foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Quanto mais sábio, quanto superior ele está, porque adquiriu passando, ele não ganhou de presente de Deus saber as coisas, não. Ele, conforme ele foi passando e adquirindo estas vivências, estes conhecimentos, ele vai se tornar um espírito mais sábio. E adquirido o conhecimento não é mais tirado do espírito. É disso que se trata. Então, quanto mais evoluído moralmente, mais superior, mais sabe. Não é mesmo? Nós, o espírito que nós conhecemos, mais evoluído na escala é Jesus. Por isso que ele é o nosso modelo. Nós modelamos Jesus. Ele é o nosso guia. Por isso que nós falamos que ele é o caminho. Porque é ele que é o espírito que nós conhecemos mais adiantado, que mais perto de Deus está, né? E assim, cada reencarnação a gente vem, a gente aprende, junta um conhecimento para botar na nossa malinha e vai indo. É um processo de Deus, da lei de Deus, e neste processo somos sempre muito amparados, cuidados, instruídos, inspirados. Muito bem, muito lindo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem quiser pegar sua água, sua garrafinha, elevar o nosso pensamento ao Pai e agradecer mais uma vez pelo nosso dia. Que seja leve, que seja de luz, que seja de abraços, de amor sincero e fraterno. Gratidão, Mestre Jesus. Hoje vamos te celebrar. Sempre te celebramos, mas hoje em especial. Vamos te celebrar sendo sinceros. Vamos te celebrar tentando nos tornar mais próximos de Ti, um pouquinho por dia. Gratidão, espiritualidade amiga. Permaneçam conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau. Um feliz Natal a todos.